Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima, nós recordamos o maior título da Virgem Mãe Santíssima. Nós recordamos também que o Pai Eterno, desde todo o sempre, preparou em seu povo aquela que deveria receber o Salvador, acolhê-lo. E se há pouco nós celebramos o Natal do Senhor e meditamos sobre a acolhida que a Virgem Mãe Santíssima e São José deram ao menino Jesus quando ninguém o acolheu, nós ainda nos recordamos da misericordiosa promessa do Senhor, já na primeira leitura no livro dos Números, quando o Senhor institui o sacerdócio a partir de Arão, irmão de Moisés, e então ensina a Arão e o sacerdócio a abençoar o povo de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde, faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Uma das coisas mais belas desta bênção de Arão é o pedido que o Senhor Deus volte sobre nós a sua face, que se compadeça de nós e que volte para nós o seu rosto. Aqui está uma figura de linguagem belíssima, na qual diz que se Deus nos abençoa e nos é propício, Ele não vira o rosto para nós, mas Ele nos olha face a face em sua bênção, como que já se compadecendo de nós para a vida eterna, quando o veremos face a face. É muito importante para os povos antigos este olhar face a face, abençoar face a face, andar face a face com Deus. Aquilo que no paraíso, pelo pecado, Adão perdeu. O relato do Gênesis nos diz que ao final da tarde, todo o final da tarde, Deus se juntava a Adão e Eva em uma caminhada pelo paraíso e eles viam Deus face a face. Com o pecado, a humanidade perdeu a capacidade e a graça de ver Deus face a face. E Deus, que quer restaurar seus filhos, Ele promete que enviará seu filho, seu único filho, nascido de uma mulher, nascido totalmente sujeito à lei, para resgatar aqueles que eram sujeitos à lei, e então para dar-lhes a filiação divina. Deste modo, fomos elevados, pela encarnação do Filho de Deus, fomos elevados a maior status ainda do que o próprio Adão e Eva. Fomos feitos pelo batismo filhos e filhas de Deus. Quem ainda ontem esteve aqui e celebrou junto, participou junto da Santa Missa de São Silvestre, recorda-se que no Evangelho próprio da Missa de São Silvestre é lido o início do Evangelho de São João, que repete explicitamente, dizendo: aqueles que acolheram o Filho de Deus, a estes é dado a capacidade de se tornarem filhos de Deus. E mais ainda, como hoje ouvimos na carta de São Paulo aos Gálatas, não só nós fomos tornados pelo batismo e pela acolhida a Cristo em filhos de Deus, mas também foi enviado em nós o Espírito do Filho, que clama: Abba, Pai. Não basta alguém ser nomeado filho. Este que é nomeado filho tem que se sentir tão íntimo na presença de chamar aquele que é seu pai de Pai. Reconhecer a paternidade de Deus sobre nós. De modo que, de São Paulo, na carta aos Gálatas, nós já não somos mais escravos,
Nós somos tornados filhos. E se fomos tornados filhos, também somos tornados herdeiros, co-herdeiros do céu. Não por mérito nosso, que fique bem claro isso. A gente aí que, infelizmente, por não estudar a sua própria fé, acha que aquilo que faz é que o torna com direito a algo. Nós não temos direito a nada. Todo o direito que recebemos, toda a graça que recebemos, é por meio do Filho de Deus. Não é por observância da lei, não é por observância dos preceitos, não é por observância de qualquer outra prática religiosa que faz com que nós nos tornemos dignos de receber algo. A observância da lei, a observância das práticas religiosas é para nos santificar, para matar em nós as raízes do pecado que ainda estão instaladas. É para nos doutrinar no doce caminho da salvação. E no dia de hoje, recordamos também a liturgia de ontem. Essa liturgia de hoje, de Santa Maria, Mãe de Deus, está muito conexa na história com a leitura que ouvimos ontem da Sagrada Escritura, quando São João fala dos anticristos, no plural, que surgem dentro da igreja, de modo especial aqueles bispos, aqueles padres, aqueles religiosos e religiosas que dentro da igreja pervertem a verdadeira fé. São os chamados hereges. Hoje em dia, na moda do politicamente correto, não pode se chamar ninguém mais de herege. Tem que dizer, o fulano tem um caminho alternativo. Ora, há um único caminho, que é Jesus. Caminho, verdade e vida. Caminhos alternativos não levam ao céu, levam ao inferno. Para o inferno há muitos caminhos, e um desses caminhos é a heresia. Não crer naquilo que a igreja ensina e ensinar, pior ainda, dentro da igreja, outro caminho que não aquele que a igreja ensina. Por que falo disso? Porque esta leitura de ontem está muito conexa à festa que celebramos hoje, à solenidade que celebramos hoje. Lá por volta do ano 430, muito se debatia ainda, graças ou desgraças aos hereges, se Jesus era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus, ou era apenas um homem bom que foi assumido por Deus para uma grande missão. A igreja, obviamente, já sabia, como sabe e nos ensina, Jesus é ao mesmo tempo homem e Deus. E, portanto, a mãe deste homem e Deus é mãe de Cristo, mãe de Jesus, mas também é mãe de Deus. Mãe de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ora, entre estes hereges se levantou um bispo muito importante chamado Nestório. Ele ainda tem seguidores no mundo de hoje. Este Nestório pregava que Maria não era mãe de Deus, quando muito de Cristo, separando assim em duas pessoas. Um é o Cristo e o outro é o Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como ele chegou a esta elaboração, só o diabo pode explicar. Mas há muitos ainda que não creem no Cristo, Senhor, Deus e homem. E não só pregava uma heresia este Nestório, este bispo Nestório, mas ele impedia os seus sacerdotes de pregar a verdade. E então, um dia em que ele estava pregando essas grossas heresias e outras mais, um leigo, como vós, do povo de Deus, muito bem formado na fé, não os leigos que temos hoje, que não se importam em se formar na fé, levantou e acusou este bispo de heresia. E graças a esta acusação pública, feita durante a celebração de uma missa, os outros bispos e patriarcas se reuniram no ano 431 e celebraram o Concílio de Éfeso, que, entre outras coisas, definiu que é fé da Igreja que Maria Santíssima
é mãe de Deus. É definição dogmática. Ela é mãe de Deus. Ora, isso não foi para engrandecer a Virgem Maria, não foi para colocá-la num patamar acima de outras criaturas, mas esse título da Virgem Mãe Santíssima está perfeitamente ligado a Cristo. Portanto, ao dizer que Maria é mãe de Deus, está se dizendo que Jesus é Deus, que Jesus não é um homem bom que foi assumido por Deus para uma missão redentora, mas está reconhecendo claramente, a Igreja está dizendo, ao anunciarmos este privilégio que a Virgem Mãe Santíssima recebeu, estamos definindo dogmaticamente, para que ninguém duvide, para que ninguém ensine o contrário, que Jesus é homem e Deus. Duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, em uma única pessoa. Aqui também nós recordamos que esta Virgem Mãe Santíssima, dela é descrito sempre nos Evangelhos, que todos os atos e fatos da vida de seu filho, ela guardava silêncio, tão em falta nos nossos dias. Além de guardar em silêncio, ela meditava sobre eles em seu coração, tão em falta nos nossos dias. Meditar sobre as graças de Deus, sobre as maravilhas de Deus que vemos. Guardar silêncio. Guardar silêncio não significa guardar para si, nem significa agora assumir uma atitude passiva e não proclamar. Guardar o silêncio significa ter o devido recolhimento diante de Deus e das coisas de Deus, para cultivar em si aquilo que nós dizemos ser um grande dom, o temor de Deus. Tão em falta nos nossos dias. Tão em falta nos nossos dias. Porque hoje as pessoas que se dizem religiosas já não têm temor de Deus. Alguns até tratam Deus num tuteio, de qualquer forma, de qualquer maneira. E Deus é Deus, e nós somos nós. Nós somos nada diante dele. E se nós fomos tornados filhos dele, não é porque nos deu um privilégio de nos acercarmos dele de qualquer forma. Ele continua sendo Deus. E nós, míseras criaturas. Quantas vezes, nos dias de hoje, se vê a falta deste silêncio? De onde decorrem estas heresias, não só dogmáticas, mas também verdadeiras heresias em matéria litúrgica na igreja? A gente que, se na missa não há dança, sapateio, giro, grito, como qualquer casa de umbanda, como qualquer seita chechelenta pentecostal, não está contente, porque não conhece a sua fé, porque não conhece, ou porque tem um distúrbio psicológico que precisa ser tratado. Normalmente as duas coisas andam associadas. Porque a fé cristã, a Santa Missa que recebemos dos apóstolos, nos pede que tenhamos noção de que estamos na casa de Deus. Que Jesus prometeu que se faz presente entre nós quando estamos aqui para adorá-lo, louvá-lo, ouvi-lo. Quantas vezes durante a leitura da Palavra de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, os fiéis estão ali, mexendo em livro, mexendo em coisas, pensando lá no preço do quilo da batata, se deixar mexe no celular, tantas outras coisas. O próprio Cristo está falando pela Palavra de Deus, e não o ouvimos com o devido temor e tremor. Quantas vezes na casa de Deus há uma conversaiada terrível. Quantas vezes na casa de Deus nos vestimos como se fôssemos para a piscina do clube. Eu sempre digo, notem, quando vão diante do juiz, põem a melhor roupa e não se atrasam. Quando vão diante ao médico, não se atrasam e põem a melhor roupa. E muitas vezes na Santa Missa
onde temos a presença do próprio Deus, com quem queremos viver a vida eterna, nos vestimos andrajosos, chegamos atrasados, não conseguimos guardar silêncio. Nossas santas missas, muitas vezes, se tornam apenas um momento de autorreferencialidade. Quero recordar aqui, agora, saudoso Papa Bento. Ele nos disse muitas vezes da importância de bem celebrarmos no silêncio, na contemplação, para termos noção do que estamos fazendo. Nós não estamos aqui para nos celebrar, para celebrar nossas conquistas e vitórias, nossa luta do povo. Quantas vezes se falou isso na década de 80, quando se transformou a igreja num palanque político partidário? Não, nós estamos aqui para celebrar a paixão e morte do Senhor. Como nos diz São Paulo, nós celebramos em cada Santa Missa a paixão e morte e ressurreição do Senhor até que Ele venha, até que Ele retorne, por mandato dEle. Nós não viemos aqui celebrar nossas conquistas, nós não viemos aqui celebrar as nossas opções partidárias, ideológicas, nós não viemos aqui rolar como animais, nem dançar. Tudo isso tem outros lugares para fazer. Nós viemos aqui para nos acercar com temor e tremor da casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. Tantas vezes a Sagrada Escritura nos recorda disso. Também, de modo especial, ainda recordando o Papa Bento, ele diz que quando uma assembleia, ou seja, o povo de Deus reunido na Santa Missa, esquece de Cristo, esquece do seu sacrifício e procura maneiras novas para transformar a Santa Missa numa diversão ou algo que agrade aos seus caprichos, podemos ter certeza de que Cristo não está presente, de que nós estamos nos auto-celebrando e não celebrando a Cristo. É o que se chama autorreferencialidade. Ah, padre, mas eu me sinto tão bem lá porque naquela missa a gente canta, a gente dança, a gente pula. O padre prega com unção e fala palavras motivacionais. Não é lugar. A Sagrada Liturgia não pede nada disso e proíbe tudo isso. Ah, mas eu gosto. Paciência, a gente gosta de tanta coisa que não deve, né? Vamos celebrar, vamos manter o espírito de silêncio, de adoração, de veneração, de atenção, que falta tanto nos nossos dias. Atenção. Por atenção naquilo que se está fazendo. Quando nós, sacerdotes, somos ordenados, o bispo nos diz: presta atenção naquilo que vais fazer. Presta atenção. Ou seja, do sacerdote ao sacerdote se proíbe que seja dispersivo, que ele preste bem atenção naquilo que está fazendo. E o que é que ele está fazendo? Em nome da igreja, ele está oferecendo o sacrifício do Cristo Redentor. Ele está de novo tornando presente entre nós o sacrifício da cruz. Diante do sacrifício da cruz, não se bate palma, não se louva nenhum ser humano, não se faz nada que não se faria diante do Cristo crucificado, para então poder celebrar e chegar à Páscoa do Senhor ressuscitado. É isso que nos recorda de modo especial o Evangelho quando fala: a Virgem ouvia tudo, contemplava tudo, guardava tudo em seu coração. Aquele que guarda e contempla as coisas de Deus, as absorve melhor, não é dispersivo. E então ele pode até contemporizar na sua vida, meditando: quantas graças e dons Deus me dá no dia de hoje. Certamente todos nós somos indignos de todas essas graças e dons, mas como essas graças e dons passam assim por nós e nós na dispersão do dia a dia não percebemos. Queremos pedir, Mãe Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe,
a vossa intercessão. Maria, em seu silêncio, nos ensine a ser silenciosos, não só na casa de Deus, não só nas coisas de Deus, mas calar muitas vezes. Nós, se formos cada um examinar a sua vida, falamos muito durante o dia. E há aqueles que já emudeceram como bois, mas passam o dia na rede social falando também. Estão ali e não falam com a boca, mas estão ali falando com os dedos o dia inteiro. Tudo isso é dispersão. Tudo isso é dispersão. E quem dispersa não ajunta, diz o ditado. E quem ajuda o homem a dispersar e sair da presença de Deus é o demônio. A Virgem Mãe Santíssima é invocada também seu patrocínio no dia de hoje como Mãe de Deus e Nossa Mãe, porque para que neste alvorecer deste novo ano ela possa nos ensinar, se nós nos deixarmos ser ensinados. Tem este porém, precisa nossa colaboração. Não adianta pedir à Mãe Santíssima graça e não colaborar com a graça. Não adianta pedir a Deus as graças e não colaborar com a graça, não vai receber. Pedimos à Mãe Santíssima a graça de nos centrarmos naquilo que é essencial. No silêncio, na contemplação e depois na proclamação das maravilhas de Deus. A Virgem Mãe Santíssima, ao ser proclamada pelo Concílio de Éfeso em 431, Mãe de Deus, na mesma noite de encerramento do concílio, o povo de Deus saiu às ruas. A multidão com tochas, rezando a Ave Maria, e acrescentou este segundo trecho: Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós pecadores. E então a oração da Ave Maria, que foi a sua primeira parte nos ensinada pelo arcanjo Gabriel e pelo Espírito Santo por meio de Isabel, se completa com este belíssimo trecho: Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Possamos ter presente esta pequena jaculatória muitas vezes durante nossa vida, pedindo a intercessão da Virgem Mãe Santíssima para aprendermos a viver no silêncio e na contemplação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.